Um bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor possa se derramar de uma maneira muito especial entre nós. Meu desejo sobre esse tema é compartilhar sobre o livro do profeta Joel. Poder ajudar os irmãos a estudar, a discernir pela palavra do Senhor os dias que nós estamos vivendo. O livro do profeta Joel é um livro que nos traz uma luz muito especial do ponto de vista profético sobre os dias que nós estamos vivendo, sobre os dias que antecedem a volta do nosso Senhor. Quando você estuda este pequeno livro, e se você examina mais profundamente, você vai descobrir que os comentaristas não conseguiram identificar o contexto histórico deste livro. Alguns acreditam que Joel foi um profeta no tempo de Joás, ou que ele tenha sido um profeta no tempo de Uzias. Então se especula muito, quando foi o tempo desse profeta? E a conclusão que nós chegamos é, ninguém sabe. Bom, nós sabemos, Joel é um profeta dos nossos dias. Joel profetizou para nós. As profecias de Joel são tão atuais que é como se você estivesse lendo um jornal gospel. Desculpe-me a colocação. Ele retrata exatamente o que ocorrerá na última fase da obra de Deus. Sim, cremos. Assim como as 7 cartas às igrejas da Ásia. O livro de Joel, ele se enquadra dentro da natureza profética dessas cartas. Nós cremos que houve, sim, um contexto histórico, uma realidade histórica. Porque é um livro que trata de apostasia. É um livro que trata da consequência da apostasia. Não só da apostasia, mas da consequência dela. Esse livro, ele retrata isso. Porém, a grande tônica deste livro está sobre, não que o inimigo, que é retratado ali por 4 gafanhotos, como se fossem principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. Mas a grande tônica deste livro é o que Deus fará nos últimos dias com o seu povo. Quando você lê o capítulo 1 vai retratar a apostasia e as suas consequências. Mas quando você entra no capítulo 2, Joel vai nos mostrar o povo de Deus de uma maneira muito distinta, na figura de Sião. E depois, ele vai concluir esse capítulo falando de 2 chuvas, a temporã e a seródia. E nós precisamos nos concentrar aqui. Eu creio que as 2 últimas palavras nós vamos estudar sobre a chuva temporã e a chuva seródia. O último avivamento que nós vamos experimentar. O avivamento que preparará a noiva para o Senhor Jesus. Ontem, o Senhor nos falou de maneira muito clara, e para mim é confortável estar aqui no mesmo ombro do nosso irmão Thomas, me colocar sobre os seus ombros, porque ele abriu um caminho na palavra do Senhor para nos mostrar essa apostasia, a indiferença dos nossos dias. Se você é alguém que leva a palavra de Deus a sério, leva a igreja a sério, se você é alguém que tem se dedicado a ouvir o Senhor para poder se tornar um instrumento da sua voz, da sua palavra, do verdadeiro evangelho, eu creio que você deve estar sofrendo muito.
Eu creio que você está sentindo uma resistência. Eu creio que você está percebendo uma grande oposição, não de fora, mas de dentro. Eu creio que pessoas assim, homens assim, pessoas que Deus tem levantado nesta hora e têm sentido o peso desse chamamento, devem estar profundamente assustados. Alguns até podem estar desanimados por ver a igreja como ela está. Essa pandemia, ela tem um aspecto espiritual, ela teve um aspecto espiritual muito importante, porque veio nos revelar o que não é igreja, debaixo dos nossos olhos, e o que é a igreja. É muito comum você viajar por algumas comunidades e você procurar pelos irmãos, e os irmãos dizem assim: ele não está reunindo mais. Não, eles não estão vindo mais. Preferiram ficar em casa. Porque agora uma geração de cristãos descobriu uma maneira confortável de esperar Cristo. Sentado em casa com saquinho de pipoca, guaraná, no Zoom, partindo o pão. E alguns aproveitam que as reuniões é de manhã, nem tiram o pijama, já parte o pão na cama mesmo. E alguns têm a opção ainda de congregar onde quiserem. Tem irmãos que estão congregando, morando no Brasil, congregando lá em Miami. Tem alguns irmãos que, quando falam o nome dos seus pastores, que agora eles estão sendo arrebanhados virtualmente, dá até um clamor. Congrego com John MacArthur. É lá que eu estou participando, graças a Deus, minha vida cristã. Irmãos, Deus nunca usou homens de uma forma preferencial. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Esses enganos, essas sutilezas, têm sido uma terrível arma de Satanás para destruir o verdadeiro testemunho da igreja. Então nós precisamos ser cuidadosos. A minha cooperação aqui dentro deste livro de Joel é no sentido de ajudar os irmãos a ter um discernimento mais detalhado, mais profundo, mais microscópico do momento que nós estamos vivendo. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. Capítulo 1. Livro do profeta Joel, vamos ler o capítulo 1, que diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Versículo 7 em diante. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. A vide secou, a figueira se murchou. Aí a parte final diz: e já não há alegria entre os filhos dos homens. Desculpem-me, irmãos, é o versículo 12. Versículo 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de Deus, passai a noite, vestidos de pano de saco, porque a casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Versículo 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto,
e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Nossos olhos e da casa do nosso Deus, a alegria dos torrões, os celeiros foram assolados. Aí a última parte do versículo 18 diz: também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Agora, por favor, volte ao versículo 10. Está assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, pedimos a Tua infinita misericórdia, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua intervenção neste lugar, Senhor. Senhor, vem nos ajudar, vem ajudar a Tua igreja aqui, Senhor. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito para nos ajudar a ler esse capítulo, Senhor. Nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para discernir a Tua mente nesta hora. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, porque o Senhor nos deu Tua palavra. Queremos que ela seja rema na nossa vida nesta manhã. Fala a nós, Senhor. Não seja homem, mas seja o Teu Espírito. A Tua igreja se reuniu neste lugar para Te ouvir, Senhor. A Tua igreja não está em busca de informações nem de conhecimento, mas sim de experiência com o Senhor na Tua palavra. Uma experiência que nos leve ao verdadeiro despertamento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, eu creio que pela leitura que nós fizemos, nós já podemos ver que Joel é um livro que seu contexto histórico é um mistério, mas a sua profecia não. A sua profecia para nós já está muito claro. Este é um livro para hoje, Joel para hoje. Este livro, ele vai retratar isso, a degradação, a apostasia. E nós precisamos estar atentos. Por quê? Pensávamos até 3, 4 que havíamos chegado no ápice da apostasia. Na verdade, nós estávamos entrando no labirinto mais profundo da apostasia. Ainda nem sabemos se o que estamos vivendo é a parte mais profunda. Possivelmente, existirão mais e mais camadas da degradação espiritual. Lendo este capítulo primeiro, nós precisamos ler com oração, precisamos ler esse capítulo de joelhos. Nós vamos ver que o Senhor não escondeu nada de nós. É muito interessante aqui, eu chamo a atenção para o versículo 15. Este é apenas um dos versículos onde você vai encontrar esta frase, o dia do Senhor. Biblicamente falando, a frase, o dia do Senhor, é diferente de uma outra frase que você vai encontrar, tanto em 2 Coríntios, como também em Filipenses capítulo 1, sobre o dia de Cristo, o dia do nosso Senhor. A Bíblia faz esta distinção, o dia do Senhor e o dia de Cristo. Nós, a igreja, nós não estamos esperando o dia do Senhor. Ele virá. E todos os textos, começando com Isaías, capítulo 2, até a epístola aos Tessalonicenses, em todos os textos, aonde você ler sobre o dia do Senhor, vai falar de dia de trevas, dias escuros, o dia da ira do Todo-Poderoso sobre as nações e toda a pecaminosidade do homem. Este dia é o dia em que Deus julgará toda a impiedade deste mundo. Isto vai acontecer, está profetizado. Esse dia não tem nada a ver com a igreja. O que nós esperamos é o dia de Cristo. Esta é a nossa busca, esta é a nossa obsessão. É isso que nós acabamos de cantar. Ele vem já. E Ele vem, é para esse dia, o dia do nosso Senhor, quando Ele será magnificado na sua igreja. Então, meus irmãos e irmãs,
Esta frase, ela é didática neste livro, porque ela nos coloca no seu contexto. Qual é o contexto? Qual é a intenção? Qual é a mente de Deus nesse livro? O que Deus propusera em nos dar Joel, Deus propusera falar à igreja nesses últimos dias. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós somos colocados diante de uma profecia tão importante. Porque, observe esse versículo 10, o cereal está destruído. O cereal é uma figura da abundância espiritual. Depois nós temos o vinho, a vide se secou, uma figura da alegria, do gozo do Espírito Santo. E por último, o azeite, as olivas murcharam. O que significa isso? A unção do Espírito Santo. Então podemos ler da seguinte forma: a abundância espiritual foi destruída. Segundo, a alegria espiritual secou. A unção do Espírito Santo está apagada, murchou. É isso que nós temos que traduzir. Nós não temos que ficar fazendo enfeites com a palavra de Deus. Você precisa interpretá-la segundo o Espírito Santo. E é justamente esse versículo 10 que descreve os nossos dias. Porque hoje você vê muitos irmãos falando de avivamento, irmãos orando por avivamento. E muitos desses irmãos, e acredito que se começássemos aqui com o Mauro, e fizéssemos cadeira por cadeira, até terminar com o Thomas aqui, eu creio que não há um irmão sentado, uma irmã sentada aqui, que teria coragem de dizer que se opõe a um avivamento, a um despertamento espiritual. Mas, irmãos, eu acredito que muitos, até que estão sentados aqui, que oram e desejam despertamento espiritual, eles esperam esse despertamento espiritual, mas que não comece com as suas vidas. Eles querem que comece logo para que eles pulem dentro. Eles não participam, eles não cooperam, eles não fazem nada, e depois oram para Deus dar avivamento. Você acha que Deus vai ouvir sua oração? Você que não coopera, não contribui, não participa, vive segregado, não tem anelo pela comunhão do corpo de Cristo, não valoriza o ministério da palavra, não ora, não participa de reuniões de oração. Você já viu um lugar grande nesse mundo? Todo local de reunião são os maiores lugares que existem na face da terra. São os maiores. E todo lugar de conferência como esse fica pequeno. Pessoas que não participam das orações da igreja, das orações congregacionais. Pessoas que não têm amor pelos perdidos. Não fazem nada, mas querem avivamento. Querem avivamento, nem sabem o que é isso. Querem movimento, aviltamento e não avivamento. É assim está a igreja nos nossos dias. Eles querem euforia. No dia a dia, não tem nenhuma vida com Deus. Hoje nós vivemos a era do ateísmo religioso. É um assunto que você não vai encontrar nenhum livro escrito, você não vai encontrar ninguém pregando sobre isso, porém eu te falo que é algo muito sério. Os grandes ateus deste mundo não são os ateus científicos filosóficos, são os ateus religiosos. São aqueles que vivem como se Deus não existisse, são os que zombam de Deus no seu testemunho, na sua forma do culto pessoal. São aqueles que cantam, vem já, mas eles não fazem nada, não se aprontam. Quando você lê Apocalipse capítulo 19, você encontra a igreja e diz assim que ela já se ataviou. A igreja que tem autoridade, que tem a liberdade de dizer, vem já, ela está se ataviando. Ela não é mundana, ela não está perdida nos labirintos sinuosos deste mundo virtual. A igreja que está esperando o Senhor é uma igreja que está comprometida com a oração, com o ministério da palavra. É uma igreja que está caminhando a passos largos, de cabeça erguida, diante de todas as afrontas, desafios
que esses principados, potestades, dominadores, hostes espirituais, que esses gafanhotos citados no versículo 4 aqui de Joel, estão se levantando contra ela. O que nós encontramos em Apocalipse é uma igreja de cabeça erguida, não diante da besta, mas diante do trono. É isso que nós temos. Irmãos, nós estamos falando de despertamento espiritual e não 7 passos para a prosperidade espiritual. É despertamento. Sabe por que despertamento? Porque o diagnóstico é que a nossa situação é horrível. É porque está havendo apostasia nas nossas vidas, nos nossos lares, no nosso casamento, em tudo. No nosso tempo, na nossa devoção, na nossa comunhão, no nosso testemunho, no evangelho. Está havendo uma degradação espiritual, e o Senhor não vem buscar uma igreja degradada, Ele vem buscar uma igreja avivada, Ele vem buscar uma igreja santa, Ele vem buscar uma igreja comprometida com o evangelho, Ele vem buscar uma igreja que vai vencer o mundo, vai vencer a carne, vai vencer o diabo e vencerá também a morte, porque ela será arrebatada deste mundo. É essa igreja que Ele vem buscar. Que privilégio, irmãos e irmãs, eu e você estamos aqui, ouvindo isso, que privilégio é para nós, que privilégio, é você ouvir sobre o evangelho genuíno. Nós saímos dessa quinquilharia, os irmãos começam a apresentar um quadro sombrio da realidade que eles estão vivendo. Como é possível, irmãos? Como é possível os irmãos dizer que em suas comunidades está faltando alegria, está faltando direção, está faltando a unção? É como esse texto que nós estamos acabando de ver. E por que, irmãos? O Espírito Santo virou as costas? Não, fomos nós que viramos as costas. Deus está retendo a sua palavra? Não, o trono está aberto para nós, o céu está aberto para nós. Irmãos, nós somos nós que estamos esperando o Senhor, é o Senhor que está nos esperando. Pense nisso a partir de hoje. Não é nós que temos que esperar Ele aprontar alguma coisa. No que diz respeito aos céus, tudo já está pronto. É nós que não nos aprontamos. Que o Senhor hoje possa esmagar o meu e o teu coração nessa manhã. Que o Senhor nos ajude. Deixe-me ler alguns textos aqui. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Só para a gente criar uma moldura para esse versículo 10 do capítulo 1 de Joel. Está assim, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite. Estão vendo? Capítulo 7, versículo 13, não é esse não? 13, isso. Obrigado, irmãos. Agora vamos para o capítulo 11, e o versículo 4. Deuteronômio, o capítulo 11, e o versículo 14. Diz assim: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite. Estão vendo, irmãos? Esses textos precisam ser colocados aqui no livro de Joel. Nós precisamos entender isso, porque observe que o Senhor, Ele mostra para nós aqui no livro de Deuteronômio qual era a promessa de Deus quando eles entrassem na terra. A terra de Canaã é uma figura da nossa plenitude em Cristo, da plenitude de Cristo. E aqui o Senhor está dizendo para eles o que eles teriam, o que eles desfrutariam. Porém, Joel vai dizer o que eles perderam. E perderam por quê? Por causa da apostasia.
Apostasia é como uma erosão silenciosa. A apostasia vai agindo silenciosamente sobre as nossas vidas. Você não vê, você não percebe. E quando você é confrontado com a palavra de Deus e despertado por ela, o que você consegue ver? Que você não ora mais, que seu anelo pelo Senhor se perdeu, enquanto o seu desejo pelo mundo se encontra totalmente tomado, todo o seu tempo, todos os seus afetos. Você percebe que o curso da sua vida mudou de rota, você não busca mais as coisas celestiais. A erosão é silenciosa, é como a morte na neve, a pessoa vai morrendo lentamente, é assim que ocorre. E o grande problema, como eu disse, é o fato de nós hoje ter que conviver com este ateísmo religioso, aqueles que professam a fé sem crer, aqueles que amam a Deus sem amar, aqueles que dizem ser cristãos, porém não seguem a Cristo, vivem uma vida religiosa, periférica, superficial, sem vida, sem graça, acomodados. Que tragédia, meus irmãos. Deixe-me colocar um quadro mais amplo sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, agora eu quero trazer uma doutrina muito importante, uma doutrina muito séria sobre os dias atuais. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, esses textos, eles vão abrir para nós aquilo que eu considero como sendo a doutrina sobre o anticristo. E é importante dizer sobre isso. Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião, essa palavra aqui, reunião, é epsinagogue, a nossa reunião no alto, a nossa reunião com Ele no alto, nós vos exortamos, encorajamos, a que não vos demovais. Essa palavra demovais, ela fala de um movimento produzido pelos ventos, por tempestades, por agitação das águas, sacudir, derrubar, perturbar a mente. É isso que ele está dizendo. Não permita que a sua mente seja perturbada. Aqui, mente, ele fala de vontade, ele fala das nossas emoções, ele fala dos nossos afetos. Ele diz: não permita que os seus afetos, não permita que a sua mente, que as suas emoções sejam agitadas, sacudidas com facilidade. Nem vos perturbeis, que seja por espírito, que seja por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo, tendo chegado o dia do Senhor. Então isso aqui nos leva para Joel, o dia do Senhor. Aí ele diz: ninguém, de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. O que essa frase final diz para nós é que o anticristo, ele será gerado da apostasia. O seu lado religioso será gerado da apostasia. Preste atenção nisso, irmãos. O anticristo, ele será gerado da apostasia. Aí ele diz assim: seja revelado o homem da iniquidade. Eu vou citar 3 textos, um já está aqui, 2 você vai precisar para colocar aí do lado, para você estudar. E vou colocar isso, irmãos, e peço que vocês tenham esmero, zelo, quanto a isso que vocês vão ouvir. Então aqui, homem da iniquidade, o primeiro texto que você vai colocar aí é Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, a palavra amor aqui é ágape, o amor, o ágape de muitos esfriará. Então não olhe para o mundo, aqui o Senhor Jesus está falando com os seus, com a sua igreja. Mateus capítulo 24, 12. O outro texto está aqui nesse mesmo capítulo 2, o versículo 7, ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Por que mistério? Porque muitos não entendem, muitos não compreendem, não veem,
mas é um espírito. E quando é mistério na Bíblia, precisa-se de revelação. E a revelação só pode ser experimentada por aqueles que têm o dom do Espírito, o dom do discernimento, o dom do conhecimento. Compreende isso? Se você não tem a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, você não tem um dom de discernimento pelo Espírito Santo operando na sua vida, você nunca vai perceber o grau, a perniciosidade da iniquidade. Você vai viver naquele evangelho light. O que tem? Todo mundo faz. Ah, irmão, desse jeito não dá. Ontem nós ouvimos o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não era opcional, o evangelho de Jesus era radical. Então escute isso. Esses 3 textos devem ser colocados aqui. Porque agora, irmãos, nós temos que entender essa doutrina sobre o anticristo. E por quê? Porque já existe, escute o que eu vou te dizer, já existe hoje uma igreja anticristo. Ela já está aqui nos nossos dias. É uma igreja que fala de Cristo, que prega Cristo, que canta Cristo, mas não é a igreja onde Cristo tem sua centralidade, preeminência e glória. É uma igreja que distorce o evangelho de Cristo e o acomoda segundo o gosto do freguês. É um evangelho antropocêntrico. Esse evangelho, ele entra nas nossas casas, ele tem entrado na vida de muitos. Muitos irmãos hoje fazem parte desse tipo de igreja. Mesmo dizendo que congregam debaixo do nome do Senhor, eles estão lá sendo seduzidos por esse mistério, ou ministério, ou homem da iniquidade. Cuidado, meus irmãos e irmãs, observe isso. O anticristo está estabelecendo suas bases, sua plataforma, e hoje é visível, você não precisa se esforçar muito, é visível. Você vê a quantidade de irmãos que as suas mentes foram, como diz Paulo, demovidas. Hoje estão perturbados mentalmente, do ponto de vista da espiritualidade. Estão confusos com respeito ao verdadeiro evangelho. Se deixaram levar por esse espírito maligno que tem seduzido todo mundo. Então, irmãos, vamos entender essa doutrina, vamos entender esse ensino. Eu peço a vocês, escrevam tudo isso, pelo menos aonde estão os textos, volte a ler, lembre-se dessa leitura, vai fazer uma grande diferença na sua vida, vai te ajudar, na hora que você precisará, ou precisar, exercer o discernimento, a sabedoria, na sua oração, para poder vivermos com ousadia esta hora. Neste exato momento que nós estamos vivendo, nós não podemos brincar, nós não podemos viver um evangelho mais ou menos. A igreja a qual tem a liberdade, a ousadia, a alegria de cantar a volta do Senhor, é uma igreja ousada, é uma igreja corajosa. Esta sim o Senhor vê os verdadeiros adoradores. Então diga, irmãos, nós estamos passando por uma grande luta, uma luta terrível. Amanhã nós vamos falar sobre isso. A grande batalha espiritual da nossa era. Não é como no passado, tínhamos que lutar contra principados, potestades, dominadores e hostes. Eles ainda estão aí. Eles ainda continuam guerreando contra nós. Porém, irmãos, à medida que você vai amadurecendo, você começa a compreender essas batalhas, e você consegue sobreviver a elas, mas existe um inimigo, e você não chama ele de inimigo, você chama ele até de amigo. Porém, o que os exércitos, o que as heresias no passado nunca conseguiram contra a igreja, esse inimigo, que é muito bem acolhido por nós, ele já conseguiu, e ele está destruindo a igreja. O nome dele é modernidade. Vamos falar sobre isso amanhã. Nunca, irmãos, nunca existiu uma geração mais escravizada do que a nossa. A nossa geração é a geração mais escravizada e escravizadora que já existiu.
Hoje nós convivemos com pessoas completamente escravizadas. Elas adoram e cultuam ao grande Deus da modernidade. Sabe qual é o nome dele? Eu mesmo. Esse é o nome do Deus da modernidade, eu mesmo. Ontem o irmão Thomas tocou aqui no narcisismo. Esse narcisismo digital, lembra do Narciso? Aquele homem forte, aquele que era incapaz de amar qualquer pessoa, ele só amava a si mesmo. Então ele foi amaldiçoado pela deusa Nemésia, e ele ficava olhando nas poças de água, seu próprio reflexo, e se admirando, até que certo dia ele olhou num poço profundo e viu a sua imagem. Ele pulou sobre aquele poço, e ele morreu afogado na sua imagem. Ah, irmãos, esse não é um assunto de mitologia, esse é um assunto real. Porque o grande narcisismo digital hoje, ou o poder desse grande narcisismo digital, entrou no meio dos irmãos. Está destruindo famílias, destruindo jovens, destruindo pessoas, destruindo os afetos, mudando nossa identidade, corrompendo nossos valores, acabando com a nossa fé. Tudo isso que é descrito nesse versículo 10 de Joel capítulo 1 é o que nós podemos aprender dos dias que nós estamos vivendo. E digo para vocês que tudo isso compõe o grande poder do anticristo nos nossos dias. Todo mundo está esperando um homem manifestar, enquanto o seu espírito já está aqui há 2000 anos, e ele nunca trabalhou tanto como ele está trabalhando agora. O espírito e o sistema do anticristo já está aqui, então você não precisa se preocupar se vai ser aquele, porque o que já está acontecendo é grave, é trágico, e se você demorar a abrir os seus olhos, você será engolfado, e você não terá tempo de reconstruir sua vida cristã. Eu tenho dito isso para muitos irmãos, que tentam contra-argumentar, justificar sua frieza. Eu digo, mas que hora que você resolveu desviar, hein? Que horas? Eu disse isso para várias pessoas. Que hora? Meu irmão, pensa. Se você um dia intentou desviar, você escolheu a hora errada. Porque possivelmente você não terá como voltar. Você não terá como reconstruir sua vida espiritual. E o poder sedutor do inimigo hoje é muito, muito pior do que há 10 anos atrás. Irmãos, precisamos da ajuda do Senhor. E vamos aqui, rapidamente, entender sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos ler vários versículos, preste bastante atenção, copie, porque você vai precisar desses textos algum dia na sua vida. Daniel capítulo 7, o versículo 2 a 8, diz assim: falou Daniel e disse, eu olhava, durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Os grandes estudiosos creem que esse mar grande tem a ver com o mar Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era o leão, a Babilônia, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, ou as suas asas, que eram os caldeus e os assírios. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Ele foi dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, império Medo-Persas, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Por que um dos seus lados? Porque os persas eram mais fortes. Na boca, entre os dentes, traziam 3 costelas, possivelmente o Egito, a Síria e a Babilônia, impérios que eles conquistaram. Eles diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui 4, outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 costelas, que foram os 4 generais de Alexandre. Ptolomeu, que governou o Egito depois da morte de Alexandre, depois o Cassandro, que foi para a Macedônia,
Grécia, né? O Lisímaco, que foi para a Trácia, a Bitínia, e por último, o Seleuco, que foi para a Síria e parte da Ásia Menor. Então, muito clara a profecia. Imagina você pegar a história e colocar do lado dessa profecia. Se cumpriu. Você quer um testemunho maior do que esse? Aí diz, versículo 7, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte. Aí tem umas descrições dele, porém lá embaixo diz assim, na última frase desse versículo 7, tinha 10 chifres. Chifres fala de autoridade. O número 10 fala de responsabilidade. Então aqui tem a ver com uma responsabilidade governamental. O versículo 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles, esses 10, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como de homem, uma boca que falava com insolência. Versículo 16, cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres, que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. E eu olhava, e eis que esse chifre que é o anticristo, é a besta, diz assim, fazia guerra contra os santos e prevalecia. E aqui nós precisamos interpretar essa palavra, nós não podemos ir para casa sem interpretar isso aqui. Quer dizer que ele vai prevalecer contra os santos? Calma, vamos buscar aqui no hebraico o significado dessa palavra prevalecia. Essa palavra, ela dá a ideia de resistir. O sentido aqui é, ele é capaz de vencer, mas não é que ele vai vencer. E vou te provar isso com muita segurança. Aqui o sentido é, ele tem o poder de alcançar o que ele quer. É isso que traz no hebraico. E foi traduzido dando a ideia que o anticristo vai vencer os santos, mas não vai mesmo. Escute isso, irmãos, não vai. Porque lembra que o Senhor disse assim, Daniel, sela o livro até o tempo do fim. O tempo do fim é agora. O livro de Daniel está sendo aberto, irmãos. O livro de Daniel está sendo aberto e ele tem que ser interpretado com Apocalipse. Apocalipse é a chave que abre Daniel para nós. Então vamos lá. Preste atenção, Daniel capítulo 7, veja o versículo 8, observe bem. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade em eternidade. Ele vai vencer os santos? Não. Ele vai resistir, ele tem o poder de vencer, mas ele não vai vencer. Muitos serão vencidos? Sim, eu creio. Muitos vão sofrer pela sua resistência? Sim, nós estamos vendo isso. Porém, o Senhor está me dando a mim e a você uma oportunidade de nós ouvirmos esta palavra. Veja, o que o poder do mundo, esse poder do mundo é o poder do anticristo. Tem a ver com o espírito do anticristo, com a plataforma do anticristo. Você está edificando sua vida sobre isso? Sobre os valores deste mundo? Você tem se conformado com este mundo? Sua vida deixou de ser um culto a Deus? E você tem se deixado levar pela onda desse mundo? Você continua ou tem permanecido escravizado por este mundo virtual? Esse mundo de celebridades instantâneas? Há uma febre no meio do povo de Deus em ser celebridades instantâneas, esse poder sedutor movido por esse mundo virtual. Você sabia que aqueles que criaram as grandes plataformas do mundo virtual nunca permitiram os seus filhos ter um iPhone? Você sabia que o Steve Jobs nunca deixou que os seus filhos usassem iPhone? Existem estudos sérios que estão sendo feitos hoje para poder nos mostrar quais são os efeitos danosos
de todas as plataformas virtuais. E muito mais, os efeitos devastadores nas próximas gerações. A conclusão é assustadora. E eu falo para vocês, está aí diante de nós, e você negar isso, é você negar que a palavra de Deus vai se cumprir. É você lutar contra o cumprimento da palavra de Deus. Quer você queira ou não, ela vai se cumprir. Nem um tio Deus deixará de fora. Tudo será cumprido. Por isso, eu e você estamos tendo a oportunidade de nos arrepender nesta manhã. E se queremos um despertamento espiritual, ele tem que começar com arrependimento. Hoje, irmãos, isso está devastando os nossos lares. Eu não estou dizendo que celular é uma coisa do diabo, não é. E vou dizer algo para sua surpresa, eu acredito que o celular foi Deus que nos deu. Deus nos deu o celular. Assim como ele deu para Adão e Eva o jardim do Éden. O problema é que Adão não guardou o jardim e a serpente entrou. Essa ferramenta, que pode ser de grande utilidade, até mesmo para a glória de Deus, as pessoas estão transformando em uma devoção, em uma idolatria virtual, onde você tem gastado a maior parte do seu tempo, aí que está o seu mundo obscuro. Quantos homens aqui, suas esposas não sabem o que existe dentro do seu celular e nem a senha? E o contrário também. E o contrário. Quantas pessoas estão mergulhadas, escravizadas em pornografia virtual? Desejar pecar é pecado. Hoje, com esse mundo metaverso, aqui ó, eu falei para vocês, que ele estava aqui, foi ele que me contou, do primeiro batismo de uma comunidade virtual. Falei de você, Thomas. Falei, vocês não vão acreditar em mim? Então o Thomas vai estar esse final de semana, pergunte para ele. Primeiro batismo de uma igreja virtual, imagina os avatares sendo batizados. É sério, irmãos. Digo para vocês, isso é para chorar. O que transformar o evangelho hoje? Uma comunidade, não vou dizer o nome aqui, ela criou uma comunidade virtual no metaverso, inaugurou o primeiro templo, foi um movimento a nível mundial. Agora converteram os primeiros avatares, e eles foram batizados. Isso é trágico, irmãos, porque o inferno é real, Satanás é real, o anticristo é real, isso está destruindo vidas, isso está destruindo famílias, é isso que está fazendo com que as pessoas desviem-se do seu chamamento, da sua vocação, da sua espiritualidade, da comunhão, do evangelho. Aqui está, veja, diz que ele fará guerra, e nós estamos vivendo esse tempo de guerra. Não é curioso, irmãos? Quando você lê Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso não é curioso? É. É magnífico? É. Mas também, quando você chega no capítulo 6, do versículo 12, vai dizer para nós que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. É aí que você encontra uma chave muito importante, duas esferas, não, é a mesma esfera. Isso quer dizer, os lugares celestiais nos mostram a plenitude da nossa vida em Cristo. E é quando você está nos lugares celestiais em Cristo, é que essa batalha se intensifica, é que essa batalha se torna muito pior. Lembre-se, quando Israel saiu do Egito e foi para Canaã, eles tiveram duas grandes batalhas, lá em Refidim, tiveram que lutar contra os amalequitas, tipologicamente falando, os amalequitas é uma figura da carne. E depois no capítulo 14, do livro de Números, eles tiveram uma outra batalha, lá em Rimon Pérez. Essa batalha, ela foi depois que o Senhor reprovou aquela geração, por causa daqueles espias,
que trouxeram o relatório negativo e desencorajou o povo a entrar em Canaã. Então vocês se lembram? Logo quando chegaram em Rimon Pérez, eles pegaram, se fortaleceram, se encheram de orgulho, de soberba e foram batalhar. E quando eles foram derrotados. E o Senhor disse para eles que eles foram derrotados por causa do ego, da soberba. Então nós podemos dizer assim, que de Canaã, do Egito até Canaã, eles tiveram que lutar contra a carne e contra o ego. Mas quando eles chegaram em Canaã, o livro de Josué vai nos dizer que Josué teve que lutar contra 31 reis, 31 impérios, inimigos, ele teve que lutar quando chegou em Canaã. Quando nós chegarmos, irmãos, mais e mais na plenitude de Cristo, mais a batalha vai se intensificar, e aqui não é lugar para pessoas neófitas, imaturas. Chegou o momento, irmãos, de nós abraçarmos o Evangelho, pedir ajuda ao Senhor, para que o poder do seu Espírito se intensifique na nossa vida, nos revista da couraça, da armadura de Deus. Agora chegou o momento das grandes e mais terríveis batalhas. Por isso esse texto diz que o anticristo, ele terá poder de vencer os santos, de resistir os santos. Só que tem algo maravilhoso e consolador nesse capítulo 7, onde diz, os santos do Altíssimo. Algo que você precisa notar, é muito pequeno, mas a luz da palavra de Deus vai nos ajudar. Olha aqui no versículo 21. Eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Por que santos? Qual a diferença de santos para santos do Altíssimo aqui? A diferença está clara, né, irmãos? Santos do Altíssimo. Por que santos aqui? Qual que é a didática do Espírito Santo aqui? Geral. Santos, aqui no versículo 21, é genérico, todos. Santos do Altíssimo, distinto. É aqueles que vão vencer. Olhe bem, vamos para outros versículos aqui, por favor, olhe o versículo 22. Eis que veio o ancião de dias, que é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Após a volta do nosso Senhor Jesus, nós iremos reinar com Ele. Então nós vamos vencer. Há um grupo de pessoas aqui, que eles vão sustentar o testemunho da vitória de Cristo, mesmo com todos os ataques, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as tribulações, mesmo com todas as adversidades, mesmo com toda a apostasia. E a Bíblia diz, os santos do Altíssimo, eles vencerão, eles possuirão o reino, eles reinarão com Cristo. O livro de Apocalipse diz que há sim, aqui nessa terra, uma geração de cristãos que não vão se curvar ao anticristo, a besta, não vão adorá-lo, esses não se prostrarão e estarão diante do trono de Cristo eternamente. É isso que está, irmãos, é nisso que eu creio. Olha o outro texto, versículo 25, diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará. Esta palavra, ela precisa ser estudada com a mesma palavra aqui do versículo 21, prevaleceu, porque ela espiritualmente traduz para nós, o que significa prevaleceu, venceu os santos. Esta palavra ela é distinta em todo o Velho Testamento, só ocorre aqui. Ela significa desgastar. Desgastar, essa palavra magoará, desgastar. É o que o anticristo está fazendo hoje. Irmãos, eu falo, e sei que muitos podem testemunhar comigo, existe um esgotamento espiritual, um desânimo espiritual. Muitas pessoas estão desgastadas, desanimadas, espiritualmente infelizes. Como pode ser, irmãos? Nós não podemos, de maneira alguma, demonstrar isso, porque esta é a hora da nossa maior alegria, esta é a hora do nosso maior regozijo,
porque eu acredito que nós somos aqueles que vamos passar a linha da chegada, nós somos a igreja que vamos viver a hora mais especial. Se os primeiros cristãos primitivos experimentaram aquele avivamento inicial, nós somos a igreja que experimentaremos o avivamento final. Eles experimentaram o avivamento para iniciar a história da igreja. Nós experimentaremos o avivamento que vamos concluir a história da igreja nessa dispensação. Deve ser dias de alegria para nós, dias de gozo para nós. Por isso nós cremos que o Senhor trará um despertamento espiritual para aqueles que querem. E para aqueles que querem. Esse avivamento vai ser íntimo, vai ser profundo. É o avivamento que vai preparar a noiva para Cristo. Então aqui está, santos do Altíssimo. Olha o versículo 27 ainda. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então não é curioso, irmãos, que no mesmo capítulo onde você lê um texto que traz assim uma interrogação, e eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, a guerra já começou. Eu tenho que te dar essas boas novas, essa guerra já começou já há algum tempo, está destruindo muitos cristãos, muitos que estão aqui, totalmente apostatas. Sim, não adianta você esconder, totalmente apostata, porque o Senhor está te vendo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quantos estão aqui, simplesmente pelo evento. Você não veio para ter um encontro com Ele, você veio pelo evento. Mas o Espírito Santo pode transformar a motivação errada do seu coração e te levar ao encontro com Deus através da sua palavra. E você pode receber um poder de ressurreição espiritual. O Senhor pode colocar, pelo poder da sua palavra, colírio nos seus olhos, e você vai ver, e você vai ter uma visão, um discernimento dessa atmosfera que nos cerca, essa atmosfera espiritual que está densa, mas graças a Deus, os nossos olhos estão sendo abertos, o Senhor está abrindo os nossos olhos, o Senhor está fazendo uma grande obra, sim. Ele não está de braços cruzados no seu trono, Ele está trabalhando, o seu Espírito está trabalhando, e que Ele trabalhe na minha e na tua vida nesta manhã. Então veja isso, talvez você olhe e fique desanimado, mas agora, irmãos, no mesmo capítulo você encontra a chave. Então para nós ficou claro, está muito claro, muito claro. Então, meus irmãos, irmãs, vamos aqui para Apocalipse capítulo 13. Esta é outra porção que você tem que ler. Leia nessa sequência que eu coloquei para vocês. Isso vai te ajudar muito. Porque geralmente não gostamos muito de porções escatológicas. E Satanás sopra lá no ouvido, isso é muito confuso. Ele não quer que você conheça a escatologia. Não é a escatologia onde cada um pensa de uma maneira diferente. Isso aqui não tem como ninguém pensar diferente. Isso aqui está claro diante dos nossos olhos. Os textos são autoexplicativos, autointerpretativos. Nós não temos que ficar aqui com especulação. Está muito claro diante de nós. Então vamos lá. Você vai ver que agora em Apocalipse capítulo 13, a visão de João é de trás para frente. Isso é curioso. Diz assim: vi emergir do mar. Nós vimos lá sobre o mar, possivelmente o Mediterrâneo, onde concentrou a história dessas nações. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, nós já falamos, o império grego, pés como do urso, império medo-persa, e boca como leão, o império babilônico. Tudo isso nós já vimos em Daniel. E deu-lhe o dragão, o próprio Satanás, o seu poder e o seu trono à grande besta, porque a besta é aquele quarto animal terrível, que Daniel ficou espantado diante dele. E dentro dessa visão desse animal terrível, ele viu um chifre pequeno, que é a figura do anticristo. Então preste bastante atenção. Versículo 3, aliás. Então vi uma das suas cabeças como golpeadas de morte. Mas essa ferida, por quê? Porque agora vai ter um reavivamento desse
reino, desse império, golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Olha essa frase: e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É o que nós estamos vendo hoje, irmãos. E adoraram, essa palavra é muito importante no versículo 4, porque essa palavra ocorre 22 vezes no livro de Apocalipse. 22 vezes. Significa beijar a mão prostrado. Beijar a mão prostrado, em sinal de reverência. Escute isso. Adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Meus irmãos, não precisa ir longe. E também não queria que você fizesse isso, mas é quase que inevitável. Mas se você ver um jornal hoje, a nível nacional, uma revista, irmãos, não é como a gente via 20, 30 anos atrás, é uma coisa nojenta, é o império do mal, da perversidade, da iniquidade, os jornalistas tendo o prazer de noticiar sobre o aborto, assassinato de crianças inocentes, que não tiveram o direito de escolha. Isso eles noticiam assim, aí depois vão para a Ucrânia, falando de morte, que crianças estão morrendo na Ucrânia. Aí no outro jornal, teve uma situação de crianças que foram violentadas. Como assim, irmãos? Como esse mundo consegue ser malignamente paradoxal? Se é que existe isso. Como é que a gente consegue ver bandidos sendo aclamados como heróis, as leis sendo chutadas, desprezadas? Nós estamos vendo a história mais negra da jurisprudência. Que absurdo! Eu não estou exagerando não, irmãos, isso está aí todos os dias. Homens imorais atacando a fé abertamente, o evangelho, a igreja. Mas isso aí, irmãos, não estou falando para desanimar vocês, é isso, é esse cenário que está sendo construído, e já está construído. Nós não temos que olhar para isso, porque nós somos os santos do Altíssimo. Nosso reino não é deste mundo, nós não somos deste mundo, nós não temos que colocar nosso coração nessa terra. E escute o que eu vou te dizer: antes de sermos arrebatados para os céus, o Senhor já terá arrebatado os nossos afetos, Ele já terá arrebatado o nosso coração. Antes do Senhor se encontrar conosco lá nos ares, nós estamos nos encontrando com Ele aqui na terra. Sem essa comunhão, irmãos, é religião. Não fique esperando o grande dia de Cristo chegar para você, porque nós estamos vivendo Cristo aqui na terra, todos os dias, e a vinda dele será apenas no momento, no abrir e fechar de olhos. A palavra ali é átomo, no momento, átomo, vai ser rápido, mas a nossa comunhão aqui já está demorando algumas horas. Vamos desfrutar Cristo. E se Ele não vier até o final dessa comunhão, nós teremos o dia. Se Ele não vier hoje, vai ter amanhã. Se Ele não vier até o final da semana, nós podemos desfrutar Ele todos os dias, até que aquele grande acontecimento ocorra para todos nós. Então, olha aqui, irmãos, é muito importante. E diz mais, versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Está vendo aqui? Aí os irmãos entram em desespero, está vendo, irmão, ele vai vencer os santos. Aí começa tanta interpretação maluca. Irmãos, por favor, existe uma ciência que interpreta a Bíblia, chamada de hermenêutica. Não esqueça de Daniel capítulo 7, versículo 21, quando diz que este chifre, o anticristo, ele tinha a capacidade de resistir, de magoar, de desgastar. É nesse sentido aqui. E digo para vocês, sim, é fato sim, irmãos, e digo com muita tristeza, que você abre Mateus capítulo 25, diz que o reino do céu será semelhante a 10 virgens, 5 eram prudentes, e 5 nécias. A palavra ali é loucas, porque é loucura, você ouvir este evangelho, participar de uma conferência como esta, ouvir a palavra que nós ouvimos ontem, a palavra que você tem ouvido lá na sua comunidade,
A palavra que você tem recebido do Senhor, com tanta luz, com tanta graça, com tanta advertência, com tanto chamado a arrependimento, e você ainda permanecer apostata. É loucura você escolher o caminho das virgens nércias. É loucura saber que o Espírito Santo foi derramado como o nosso paracleto, aquele que veio para nos ensinar todas as coisas, aquele que veio para magnificar e substantificar toda a obra de Cristo no nosso coração, aquele que é o amigo fiel, o ajudador, o consolador, o advogado, o intercessor, o sustentador. Ele é tudo aquilo que Cristo foi para os discípulos, Ele é para nós hoje. É Ele que nos leva e nos eleva à presença de Deus. É Ele que confirma para nós a veracidade da palavra de Cristo, quando diz que há um caminho aberto entre nós e o trono, e nós podemos entrar com ousadia. É o Espírito Santo. Ele está aqui. E Deus não deu Ele de uma maneira limitada, Ele foi dado de forma ilimitada. Ele foi dado para nós, para estar conosco para sempre. Jesus disse que Ele estaria conosco para sempre. Ele é o outro consolador. Como é possível você pegar a sua vida, sua vasilha de azeite, e você deixar o Espírito Santo secar, magoar, entristecer, apagar? Será que o Espírito Santo não apagou da sua vida a luz de Deus? Será que você não o tem entristecido pela apostasia, pela frieza, pela indiferença? Será, irmãos? Que o Senhor nos ajude, para que nós não venhamos resistir o seu Espírito, porque é isso que esse sistema, é isso que esse poder maligno do anticristo está fazendo com os cristãos nesta geração, está apagando a obra do Espírito. E aqui diz, sim, ele tem o poder de magoar, ele tem o poder de resistir, sim, ele tem o poder. Por isso Paulo diz: irmãos, não permita que suas mentes sejam agitadas por ventos fortes. E nós estamos vendo tantos ventos fortes, mas nós não podemos ceder, não podemos nos curvar, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram diante daquela grande imagem, da estátua que Nabucodonosor edificou. Nós também não podemos nos curvar diante da imagem do anticristo. Nós não podemos, irmãos. Nós temos que ter ousadia para viver esta hora. Nós temos que ter coragem para viver esta hora. Se nós perdermos o entusiasmo, se nós perdermos a coragem, se nós perdermos a ousadia, nós seremos engolfados nesta plataforma do anticristo. É o que está acontecendo, irmãos. Nunca houve tanta separação no meio do povo de Deus. Nunca houve tanto esfriamento. Eu estive agora, perto de Campo Grande, e vi assim de um irmão dizer assim: Luiz, comunidade onde havia 700 irmãos, hoje está reunindo 30. Um pastor disse assim para mim, de uma comunidade lá, ele falou: Luiz, eu tenho que voltar para a congregação, não vou ficar até o final da conferência, porque se eu não estiver lá, irmão, ninguém reúne. Ouvi ontem, de um irmão, de um casal, dizendo para mim na nossa congregação: ninguém mais quer reunir. Os irmãos não têm reunido semana passada porque tinha um rodeio na cidade. Outros não foram porque ficaram sabendo que tinham colocado peixe no Pesque Pague, estava cheio de peixe. Os irmãos não foram partir o pão. Ouvi ontem, irmãos, essa notícia é fresca, mas essa notícia ela está virando corriqueira. Que tragédia, irmãos. Que privilégio nós estamos aqui. Que privilégio o Senhor nos falar por meio de Joel. É isso que está acontecendo, irmãos. Esse liberalismo teológico surgiu lá no início do século, onde Thomas tocou um pouco sobre isso. Liberalismo teológico. E hoje é o grande vilão da integridade da nossa fé. Tudo isso, irmãos, tem surgido como um auxílio, uma ferramenta que o anticristo está usando. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a mão do Senhor esteja sobre nós, irmãos. Nós não podemos perecer nesta hora, não podemos mesmo.
Eu peço aos irmãos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor verdadeiramente possa nos socorrer nesta hora, porque se nós não formos ajudados pelo Senhor, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Aqui eu quero colocar 3 coisas para vocês. O que é essa besta? Aqui de Apocalipse capítulo 13. Nós vemos que hoje existe uma civilização toda encabeçada por essa besta. Diz que toda a terra vai seguir ela e vai adorar. Graças a Deus nós não somos dessa terra. Graças a Deus que o nosso reino não é deste mundo. Graças a Deus que nós não somos contados nessa terra. Lembra quando o povo de Deus estava ali, perto já de Canaã, e aí eles têm Balaão, aquele profeta das trevas, e ele fez uma declaração muito interessante. Ele olhou para aquele povo naquela campina, e disse: é um povo que anda só. Nós somos, irmãos, nós só temos uns aos outros e o Senhor. E muitos irmãos ainda não entenderam isso. Nós só temos uns aos outros. E que momento especial nós somos chamados para viver na igreja. É difícil? Sim, o Senhor nos falou ontem, é difícil. Por quê? Porque eu sou difícil. Não é porque a igreja é o problema, é que eu sou o problema na igreja. Então os irmãos pensam: nossa, então a igreja é o problema. Não, a igreja não é o problema, a igreja tem uns problemáticos. Entende? Você nunca pense que Jesus levava Pedro, Tiago e João para aqueles momentos mais importantes, nós podemos pensar, porque eles eram os melhores. Não, eles eram os piores. O Tiago e João, pensa em 2 irmãos complicados, eram aqueles 2. Eles tinham uma mentalidade assassina. Um dia eles queriam que Jesus tocasse fogo numa aldeia toda, queimasse a aldeia toda. Pedro, eu não vou nem falar, irmãos, porque o currículo de Pedro, mas imagina, eram esses, e foram com eles, que o Senhor revolucionou a história da sua igreja. Imagine, pessoas como eu e você um dia, vai compor aquela grande cidade celestial, a Nova Jerusalém. Aleluias! Aqueles que tiveram Cristo sendo conformado em suas vidas. Então veja, essa civilização hoje está sendo encabeçada por um espírito, por um sistema e por um personagem. É isso que compõe a besta. Um espírito, um sistema e um personagem. É isso que tem a ver com a besta. Mas agora, veja sobre o liberalismo teológico. Algo terrível. Quero colocar 2 textos, rapidamente. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim, 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito expressa que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Uma versão alternativa muito próxima do texto original diz assim, o Espírito diz claramente que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Um outro texto que eu quero ler com vocês, 2 Pedro 3:3. Diz assim, 2 Pedro 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Irmãos, se você quiser a interpretação desse texto, é só entrar no YouTube. Não precisa nem de um lexo grego, é só entrar no YouTube. Você vai ver os escárnios teológicos. Você vai ver o liberalismo.
A quantidade de, hoje, de líderes que se dizem porta-voz de Deus, homens que escarnecem da verdade, que zombam da doutrina, que ferem e magoam o Espírito Santo, descaradamente, ensinando o liberalismo. Não vou nem entrar nesse detalhe, porque o Senhor nos falou ontem com muita propriedade. Irmãos, isso é fato. Olha o que está escrito aqui. Quando Paulo diz, vamos voltar lá, 1 Timóteo 4:1, quando ele diz expressamente, ele diz sem sombra de dúvida, claramente, alguns apostatarão, isto é, retrocederão. A frase da fé, eu não vou entrar em detalhe para não ficar com preciosismo de exposição, mas aqui é o genitivo, é um caso genitivo, lá da gramática grega, da fé. Aqui significa, não é crer, mas é da doutrina, é naquilo que cremos. Então, quando ele diz, muitos apostatarão da fé, a ideia que a gente tem é de alguém que deixou a comunhão da igreja e foi para o mundo. Não, a situação é muito sutil, porque aqui é o desvio doutrinário. Por isso que ele coloca aqui, ensino de demônios. São os profissionais da mentira, que cometem o desvio doutrinário. Irmãos, ontem quando eu ouvia sobre o Evangelho de Cristo, sinceramente, eu regozijei no meu espírito, porque é justamente isso que nós necessitamos ouvir. Nunca teremos um verdadeiro despertamento espiritual, se o Senhor não restaurar o lugar da sua palavra entre nós, sua natureza, seu caráter, seu poder. Nunca. E é o que nós estamos vendo hoje, a palavra de Deus sendo diluída. Quando Pedro diz escarnecedores, o sentido aqui é pessoas que zombam, são os zombeteiros. Deus não chama zombeteiros, Deus está à procura de trombeteiros, homens que conheçam o movimento celestial e possam avisar a igreja, como está em 1 Coríntios 14:8, se a trombeta der o som, incerto quem vai se preparar para a batalha. Nós temos que nos preparar para essa batalha, que nós já estamos envolvidos nela. Muitos estão despreparados, porque tem muito zombeteiro e poucos trombeteiros. Seja você, meu irmão, minha irmã, trombeteiros de Deus nessa hora. Comece a discernir os movimentos celestiais, comece a proclamar o verdadeiro evangelho. E o segundo ponto, quero até adiantar para vocês, a guerra espiritual que nos ameaça. Eu vou entrar nesse ponto, eu tenho aqui mais alguns minutos, e quero entrar nesse ponto. A grande guerra, primeiro, esse desvio teológico, o liberalismo. Está claro, irmãos, falei bem rápido, mas guarde esses textos. Isso tem trazido a igreja a um nível baixo na sua espiritualidade. A igreja está perdendo a sua essência, o seu caráter, a sua vocação. Mas, por outro lado, nós temos uma grande e terrível batalha. Eu quero tocar nesse ponto agora. É a batalha que mais nos ameaça. Como eu disse há pouco, irmãos, não é lutar contra principados, potestades, é contra o modernismo. O modernismo está destruindo a igreja. Hoje a batalha não é na esfera metafísica, não, é no nosso dia a dia, é dentro das nossas casas, é no nosso trabalho, é aí que nós temos que enfrentar as verdadeiras batalhas. Aqui nós vemos a grande ameaça. Por quê? Porque não se trata de um inimigo, pode imaginar? Mas como assim, irmão? Não se trata de um inimigo? Sim, aquilo que nos ameaça hoje, você não pode nem considerar um inimigo, você considera ele como um aliado, porque ele é até uma grande ferramenta que nós temos para a propagação do evangelho. Imagina o metaverso, uma linda, maravilhosa ferramenta, uma ferramenta que os jovens todos estão lá dentro, lugar de evangelizar os jovens. Será? Será, irmãos? Será que é assim mesmo? Nós precisamos perceber que trata de um aliado, que nos dá inúmeras possibilidades, ferramentas e mecanismos, que
nos desafia nesses dias. Porém, irmãos, é aqui que mora o grande perigo, porque eu tenho que dizer, ele é um aliado, inofensivo, aceito e admirado. Escute isso. Esse aliado, ele é inofensivo. Ele parece não causar nenhum dano. Ele é aceito. Quem não tem? Quem aqui não tem ele? Quem aqui não gosta dele? Mas é aqui que está o perigo. Porque esse aliado, ele cria uma série de possibilidades e também de realizações. Só que esse grande aliado, que na verdade de aliado não tem nada, é só uma ironia, é o mais terrível inimigo que a igreja já enfrentou. Em nenhum momento da história da igreja, ela teve que enfrentar um inimigo tão terrível como a modernidade. Eu vou traduzir isso melhor para vocês, porque isso tem tirado da igreja a sua capacidade de discernir o que exatamente está acontecendo à sua volta. E mais ainda, tem minado suas bases, destruído sua identidade. Vamos prosseguir, porque essa palavra modernidade, ou pós-modernismo, você sabe que pós-modernismo é um movimento filosófico, cultural, isto é, na área das artes, que iniciou nesses 200 anos para trás. Então é isso que eles chamam de pós-modernidade. Porém não é, para nós é muito mais do que isso. Para nós, modernidade tem a ver com o tecnológico. As grandes mudanças tecnológicas que têm surgido no nosso tempo, aquilo que podemos chamar de revolução industrial. Eu sei que os irmãos podem achar isso sem sentido, porém eu quero te dizer, é isso que está destruindo vidas hoje. O mundo todo está aprisionado por isso. Nunca o mundo se tornou tão escravo da tecnologia como nos nossos dias. Como eu disse, não estou dizendo que o celular é do diabo, que um iPad é do diabo. Eu creio que Deus nos deu, mas a serpente já entrou. E o que a serpente fez? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A sua semelhança para a comunhão e a sua imagem para a expressão. O que Satanás fez? Destruiu esses dois grandes aspectos da criação do homem. Destruiu a comunhão com Deus e a expressão de Deus. Você vai ver que lá, na tentação de Cristo, quando ele venceu a Satanás, ali começa, irmãos, o seu maravilhoso trabalho de reconstruir em nós essa imagem e semelhança que foi perdida. Porque a imagem na qual o homem foi criado era Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus. Agora, aquele que é a imagem de Deus desce para nos tornar semelhantes a Ele. E é isso que Ele está trabalhando, Ele está sendo conformado nas nossas vidas. Ele venceu Satanás, Ele destruiu Satanás, em todas as esferas, Ele destruiu Satanás. E é o que Ele está fazendo hoje, irmãos. Glórias a Deus por isso. Mas o que essa maligna ferramenta tem feito? O poder do modernismo tem feito? Destruído a identidade, destruído a nossa imagem. Hoje as pessoas não estão vendo isso. É absurdo, irmãos, porque aqui nós encontramos a maior ameaça que o cristianismo já enfrentou. Repito, hoje o cristianismo está enfrentando uma ameaça tão terrível que em nenhum outro momento da história ele pôde experimentar. Aquilo que exércitos, impérios, heréticos não conseguiram, a modernidade já conseguiu. Alguém aqui discorda? Isso mesmo, irmãos. Eu tenho recebido, assim, algumas informações de casais, de irmãos. Eles estão aí escravizados dentro desse narcisismo digital. Há poucos dias um irmão me ligou para poder pedir ajuda
de uma outra cidade distante daqui. E por quê? Porque ele tinha como princípio, sempre na academia, tirar a foto dele e da esposa. Os dois ali vestidos de traje de academia. Era entre ele e ela só. E colocava na rede social. Mas um dia ele foi olhar o celular da esposa. Os nomes que ele leu ali. E as pessoas que faziam referências a ela. Personal, era o dentista, todo mundo que era do círculo dela. E os nomes eram aqueles, irmãos. Imagine, no dia que ele sentou com a esposa para poder tratar isso, ela confessou que ela estava perdendo por ele o afeto, o amor. Ela não tinha mais desejo pelo seu marido. Porque agora ela encontrou uma ferramenta que fazia ela ter autoestima. Ela confessou que se amanhecesse o dia, ela não olhasse ali nas suas curtidas no Instagram, e não lesse aquelas mensagens, ela não se sentia bem. O marido faz um elogio de 6 meses, agora imagina, o celular todos os dias, linda, maravilhosa, e tal, esses são os mais bonitos, né, irmãos? Imagina. E ele disse assim para mim: Luiz, meu casamento acabou. Acabou. Por causa de selfies. Isso é um, entre centenas e milhares. Irmãos, é justamente aqui que mora o grande perigo. Essas imagens replicadas, esses números de selfies, aprovações, curtidas. Como eu disse para vocês, o grande Deus da nossa cultura moderna, o eu mesmo. Hoje nós estamos tendo o vício em celular. Já é provado pela neurociência que a dependência de celular hoje tem o mesmo efeito químico no cérebro que a dependência de drogas. Mas ninguém condena isso. Não é verdade? Ninguém condena isso. Por quê? Porque a droga amada, apreciada, inofensiva, não é inofensiva coisa nenhuma, irmãos. Está destruindo jovens, destruindo famílias, destruindo crianças e produzindo uma mudança completamente radical na sociedade. Crianças adultizadas e adultos infantis. Isso tem acontecido. Há poucos dias uma pessoa entrou em contato comigo falando que estava ajudando um casal que estavam se separando. Sabe por quê? Porque a mulher não suporta mais chegar em casa e o marido ficar até as 4 da manhã jogando videogame. E ele não espera nem soltar um aqui no Brasil. Quando ele descobre que já soltou nos Estados Unidos, ele dá um jeito de trazer a última modernidade em termos de videogame. É isso, irmãos. É isso que está acontecendo, e a gente até fica surpreso, irmãos, eu sei que é só ironia, vocês estão estarrecidos, porque isso acontece debaixo dos nossos olhos. Acontece debaixo dos nossos olhos, é isso, vício em celular, narcisismo digital, um foco constante em nós mesmos. Isso tem produzido uma deformidade na nossa imagem. Isso tem destruído e tem nos escravizado num amor próprio. Estamos perdendo o amor comunhão. Estamos perdendo o amor relacional com Deus, porque o nosso Deus é um aparelho de celular. O nosso Deus é a modernidade. É justamente isso. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu digo para vocês, esse é só um ponto. Essa conferência é muito rápida. Mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor e deixar que o Espírito possa expandir na nossa mente essa palavra. Mostrar todos os riscos que nós estamos correndo. Ajudar-nos a ter o discernimento correto dessa atmosfera espiritual que tomou conta do mundo. Nós precisamos ser luzeiros nessa hora. Nós precisamos levantar as nossas cabeças nessa hora. Quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 21, vigiai. Ele fala vigiai ali no contexto dos últimos dias. E vigiar aqui em Lucas 21 significa ter o discernimento da atmosfera espiritual. Nós não podemos ser uma igreja qualquer. Nós não podemos ser uma igreja anticristo. Nós somos os santos do Altíssimo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja que vamos perseverar até o fim. Olha o que o Senhor diz, aqui está uma declaração muito séria sobre a igreja
de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, e o versículo 17, o Senhor diz: pois dize, eu estou rica e abastado, e não preciso de coisa alguma. Porque isso, irmãos, que igreja é essa, Laodiceia? É a igreja dos últimos dias, é a igreja anticristo. Se você ler com todo o zelo do seu coração sobre Laodiceia em Apocalipse, você vai ver que Laodiceia percorre todo o livro de Apocalipse, e você vai encontrar uma série de textos, onde fala sobre os adoradores da besta. A ideia que muitos têm desses adoradores da besta, que são os ímpios. Não são, irmãos, porque a palavra adorador ali vem de uma palavra do latim que é latreia, tem a ver com culto, tem a ver com devoção, tem a ver com adoração. Compreende, irmãos? Essa palavra foi colocada com muito cuidado por João, para ser uma advertência para nós, para nos mostrar, sim, as virgens nécias, elas um dia foram as virgens prudentes, elas fizeram parte daquele corpo das virgens do Senhor, 10 virgens, começa assim, aí depois tem essa triste distinção, 5 prudentes, 5 nécias. Está vendo aqui? É possível sim, irmãos, é possível sim. Nós estamos vendo que hoje é possível. Muitos cristãos estão preferindo ser uma virgem nécia, porque eu posso viver a vida cristã do jeito que eu quero, como eu quero, eu posso viver para o meu prazer, eu posso viver para a minha satisfação, mas aqui o Senhor diz: não sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É isso que o Senhor está dizendo. Oh, meus irmãos, essa primeira palavra, eu preciso te dizer isso, porque o que nós estudaremos a seguir será um oásis, mas nós não podemos ser infiéis com a interpretação do livro de Joel. Esse livro diz isso aqui no capítulo 1, a tragédia, mas glórias a Deus, no meu coração, irmãos, há uma alegria muito grande, uma alegria pela leitura desse livro, que o nosso Deus vai se levantar, como Ele se levantou naquele tempo de 400 anos de escuridão. Havia apenas 8 pessoas, tudo que eles tinham era de 400 anos atrás, ainda lembravam-se de Malaquias, irmãos, estava lembrando de Malaquias, as lembranças, a herança que eles tinham, sabe qual que era, irmãos? Aquilo que foi feito no tempo de Esdras e Neemias, eles lembravam daquilo. Passaram-se 400 anos, 8 pessoas, 8, era um grupo pequeno, mas que não desistiram. Alguns já estavam bem velhos, tinha uma mocinha ali entre eles, um rapaz bem jovem, até que, como diz Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos, os céus abriu, e o anjo vem imediatamente com aquelas boas novas. Cristo, o Filho de Deus, seria encarnado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Da mesma forma, irmãos, eu sei que nesses últimos dias, teremos tempos difíceis, e vai ficar um remanescente, fiel, que não vai se curvar, não vai se rebaixar, não vai ceder, um remanescente que vai permanecer corajosamente aqui até o fim, e esses céus vai abrir mais uma vez, agora não é mais encarnado, é Ele glorificado, é o homem sentado no trono, descerá para nós. Ah, meus irmãos, não tenho palavras para descrever a alegria desse momento. Tudo que eu falar aqui será inadequado, mas o Espírito Santo pode substantificar essa realidade no meu e no teu coração nessa manhã. É nisso que está a nossa viva esperança. Aleluias! Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Bendito Deus e Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa hora. Ajuda-nos nesse momento, Senhor. Nós precisamos do socorro do Senhor. Nós precisamos que o Senhor entre mais profundo no nosso coração com a Tua palavra. Venha a nós, Senhor. Tire todo espírito de apostasia do nosso meio. Toda frieza, toda indiferença,
Muitos que estão aqui, Senhor, e vieram tão desanimados, tão frustrados, tão desencorajados. Oh, Senhor, quantos estão aqui nessa condição de Laodiceia, miserável, pobre, cego, nu? Senhor, vem com teu colírio nesta hora. Vem com as tuas vestes, revista-os nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, faz a tua obra por meio da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.